E esses dias uma enfermeira entrou lá no quarto de oração, lá da minha casa, e falou comigo assim, quer dizer que esse é o seu quarto de guerra? Aí eu parei para pensar nessa frase, e é verdade, é o quarto de guerra, né? É aonde eu tenho que me dobrar a Deus, é aonde Ele tem que me moldar, aonde eu tenho que lutar ali a minha vontade com a dele, aonde quantas coisas eu tenho que colocar ali diante dele para me manter de pé, né? Então é o quarto de guerra, né? Falei com ela, vem cá para você conhecer o quarto mais importante da minha casa. E ela falou, então esse é o seu quarto de guerra. Sim, é o quarto de guerra. Então, quando eu agradeço a Deus, o quanto Deus nos é fiel, o quanto Ele nos sustenta, né? Nos capacita, né? Quantas vezes eu achava que eu não ia dar conta de ter alguma coisa preparada para vocês, e entre não entender absolutamente nada que Ele dizia, eu falava que eu não estou entendendo nada que o Senhor está falando, absolutamente nada. Quantas vezes rezava de novo, ajoelhava, sentava para poder estar na cadeira e descia os livros, e estudava e voltava, falava, não estou entendendo nada que o Senhor está falando. E ajoelhava e rezava um terço, e rezava dois, e rezava três, falava, não tem assunto, não sei o que dizer. E falava, o Espírito Santo precisa falar em mim. E o Espírito Santo fazia antes a palestra em mim. Então era, quantas vezes, de chorar de emoção, ver como é que Deus, por amor a cada um de nós, por amor, Ele me fazia entender para que eu pudesse ensinar, me fazia viver para que eu pudesse falar e explicar. Então isso é muito bonito, porque antes de eu falar eu tenho que viver, né? Antes de eu evangelizar, eu sou evangelizada por Ele. Então olha que trabalho lindo. Então, quanto eu fico emocionada da paciência, e esses dias eu estava agradecendo a Ele a paciência infinita. Falei, obrigada por ter paciência com as minhas demoras, com a minha lentidão em crer, com a minha lentidão na conversão. Obrigado por me esperar, por não ter desistido de mim. Então hoje meu coração é de gratidão, né? Por alguém que não desistiu de mim, me esperou, né? Teve paciência com a minha miséria, e como eu disse sim, Ele trabalhou. Então eu sou muito grata a Ele, e grata a vocês por estarem aqui, né? Por permanecerem, por permanecer em Deus, né? Por desejá-lo, por amá-lo. Porque vocês só estão aqui por isso, porque o amam acima de tudo. Mesmo que ainda seja um amor que está começando, um amor incipiente, um amor que ainda muitas vezes se confunde com o nosso amor próprio, mesmo que muitas vezes a gente ama a Deus para nos servir, mas Deus vai trabalhando, Ele vai nos transformando devagar. Quanto mais a gente ficar perto, mais Ele tem poder. É igual uma panela no fogo, ela vai ser cozida à medida que o fogo chega. Se eu tiro a panela do fogo, ele vai ficar cru, mas se eu submeto aquela panela, aquele alimento ao fogo, ele vai ser cozido. Assim é o que Ele vai fazendo conosco, à medida que a gente permite que o Senhor faça. Então, muito obrigada. Bem, então hoje eu queria conversar com vocês, começar fazendo uma pergunta, né? Vocês já agradeceram alguém na vida de vocês por fazer pergunta a você? Claro que não, filho, fazer pergunta é muito chato, né? Alguém fica te perguntando toda hora, né? Não é assim? Fala, claro que não. Mas a gente devia agradecer as pessoas que nos perguntam, porque é pergunta que te faz crescer. Porque ela vai te motivar a procurar por algo, vai te incentivar a ler, vai te fazer buscar alguma coisa. São as perguntas que nos fazem crescer. Seja a pergunta mais trivial, é porque a gente não presta atenção nisso. São as perguntas que nos põem para frente, que nos põem para andar. Então isso é lindo, porque o nosso Deus é o Deus da pergunta, né? Deus Pai, lá em Gênesis, Ele fez a primeira pergunta para Adão, vocês lembram? Alguém lembra? E Ele perguntou, e vive nos perguntando, e Ele perguntou para Adão, onde estás? E Deus vive nos perguntando onde estamos, porque Ele está sempre nos lembrando quem somos, quem Ele é, qual é o caminho, onde estás? E Jesus, a pedagogia de Jesus no Evangelho é perguntar. Já lá no início, Jesus perguntou quando os discípulos vieram atrás dele, lembra quando ele passou e João falou, eis o Cordeiro de Deus? Aí os discípulos vieram atrás dele, dois vieram atrás dele, João era um deles, e Jesus perguntou assim, o que buscais? Depois ele pergunta, lá em Cesareia de Filipe, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Depois ele pergunta, e para vós, quem diz quem eu sou? E depois ele pergunta para Pedro 3 vezes, tu me amas, Pedro?
Então, as perguntas de Jesus vão nos colocar sempre diante do mistério do que Ele é, do mistério da vida dEle, do mistério das opções dEle, para fazer para nós perguntas. Porque responder quem é Ele me compromete, porque eu me comprometo com Ele. Eu tenho que andar no caminho dEle, eu me arrisco nele. Então, é um momento de pensar. E a nossa vida inteira é pergunta, nós estamos sempre perguntando. Menino nem bem aprendeu a falar, ele já pergunta por quê. Criança de 3 anos, então, ela não sai do porquê. Porquê, porquê. E o dia que a gente perder a capacidade do porquê, nós vamos perder a capacidade de muita coisa na nossa vida. É preciso rever isto, porque isso é uma marca do cristianismo, da nossa espiritualidade. Porque quando eu paro para poder analisar essa pergunta de Jesus, que foi visto isso no Evangelho, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não quer que a gente responda baseado nos dogmas, muito menos baseado naquilo que vocês já ouviram, muito menos baseado em respostas prontas e falar, Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor, o Redentor, de quê? Se nem a gente sabe de que é. Não é para responder isso, não é isso. Responder essa pergunta para Jesus, isso nos compromete. Porque, na verdade, a pergunta é para nós. Quando eu me coloco diante dele, é para poder fazer as perguntas para mim. Diante dele, quem eu sou? Diante dele, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? E para quem eu estou fazendo isso? Então, na verdade, a coisa é inversa. É Ele que nos coloca em direção a gente mesmo. É Ele que vai fazer com que muitas vezes essas perguntas, e Jesus era audacioso nas perguntas dele, que vai nos colocar em crise, porque muitas vezes nós temos imagens de Deus tão equivocadas, nós carregamos coisas tão erradas de Deus. Então, quando Jesus nos pergunta, é para nos sacudir, falar, a vida da gente tem que ter sentido. Jesus nunca chegava perto das pessoas, e Jesus nunca obrigou ninguém a acreditar nele. Nunca. Nunca tentou seduzir as pessoas pelo discurso. Nunca fez isso. Jesus, na verdade, ele indagava, ele questionava, ele nos colocava a nossa vida em movimento. Fala, qual é o sentido das coisas que vocês fazem? Para que vocês vivem dessa forma? Por que vocês estão fazendo isso? E para quem? Gente, a falar que acreditamos em Jesus é assumir uma atitude na vida que tem que ter coerência. Mas eu fico observando que a grande maioria de nós ainda não tomou uma atitude muito profunda e verdadeira diante de Deus, porque a gente ainda não fez uma experiência verdadeira com Jesus vivo, como uma pessoa. E a gente ainda fica muito naquilo que eu vou em igreja, viver uma religião de domingo, viver uma coisa mais ou menos. Deus não é assim, não. A nossa vida vai ser transformada o dia que eu acreditar em Jesus vivo. O dia que eu conviver com Deus vivo. Isso que vai fazer diferença na sua vida. Aí você poderá dizer quem é Ele. Porque a gente atualmente até fala que Jesus é o Senhor, mas a gente vive dando nas costas para os projetos de Deus. Aliás, qual é o mesmo projeto dele? Que é mesmo que Ele quer? Eu não sei direito. Eu falo que Ele é mestre, mas Ele é mestre de qualquer outra coisa, menos meu. Eu falo que eu pertenço a uma religião, mas eu não sigo Jesus. Eu não sou seguidor de Jesus. Seguir Jesus é assumir a nossa vida. A resposta é outra. O que Jesus quer é outra coisa, porque não estamos falando em crer em alguma coisa, mas crer em alguém. É numa pessoa. Então, muitas vezes, nós agora na nossa vida, podemos estar vivendo perguntas, fases de perguntas. E eu digo que quando a gente caminha com Jesus, quantas coisas a gente gostaria hoje de perguntar para Ele? Né? Então, o que eu posso dizer é o que os teólogos dizem. Se você, nesse momento, está vivendo alguma situação de pergunta na sua vida que ainda não tem resposta, que ainda é uma dúvida para você, muitas vezes nós estamos vivendo essa fase de pergunta porque nós ainda não estamos com o coração preparado para ter a resposta. Então, ame essa fase de pergunta, ame as perguntas que estão dentro de você. Ame, e vai ter um momento, quando você menos perceber, essa resposta te é dada, e você vai passar a vivê-la. Então, Deus está atento a todas as nossas perguntas, mas Ele também
Nos pergunta. Porque a nossa vida não pode ser um viver por acaso. Nossa vida tem que ter um sentido, tem que ter uma paixão. A gente tem que viver com Jesus por paixão. Nós não somos seduzidos por esse Deus. O amor de Jesus, a causa dele, tudo que ele viveu não nos seduz. Aliás, eu nem sei mesmo qual era o objetivo de Jesus. Às vezes a gente nem sabe. Aperta o povo para você ver. O povo não sabe, o povo escapa. Qual era mesmo o grande projeto dele? Então nós não somos seduzidos por esse amor. Não vivemos nessa alegria de ter um Deus vivo. Então é isso que nós temos que entender e falar quando dissermos quem é Jesus. Para afirmar que Ele é o meu Senhor, o dono da minha vida, a razão de por quem eu me levanto, por quem eu envelheço e me gasto. Tem que ter coerência. Eu tenho que saber quem Ele é, qual é o projeto dele, eu tenho que estudar. Eu tenho que me encontrar. Eu tenho que me apaixonar, tenho que ser seduzida por Ele. Eu tenho que me encantar com aquele olhar. Eu tenho que pegar a doença de Jesus para saber que eu nunca mais vou ser curada. Porque quem adquire essa enfermidade, nunca mais será curado. A enfermidade chamada Jesus, nunca mais consegue se curar. Porque Ele é uma paixão. Poder conviver com Ele todos os dias é uma paixão. Permitir descobrir esse Deus vivo e entender quem eu sou diante dele. Esse mistério que a gente não consegue compreender. Mas que a gente também não é para poder passar pela vida sem sentido. Quando Deus nos questiona, Ele nos questiona para que a gente possa ter uma atitude de fé na vida e ter coerência com tudo que fazemos. Não podemos andar ou tomar atitude sem que aquilo tenha um sentido, por que eu faço e para que eu faço. Ontem uma mãe me dizia que as crianças nunca tiveram tão sofridas, tão estressadas, tão doentes. Não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental. Eu tenho dito isso muito para vocês, preste atenção. E ontem uma mãe falava, Filó, mas tudo hoje exige cobra, a sociedade cobra. Eu falei, claro, se você não foi à Disney, você não é um bom pai. Se você não levou para esquiar, então você é da classe pobre. Se você não fez isso, se o menino estuda em tal escola, não importa se o seu filho não se adapta na escola, né? Ele tem que estar na escola, mesmo que seja poder de muito remédio. O que vocês querem? O que vocês verdadeiramente querem? Assumir uma postura e entender que as crianças e que cada um de nós vem nesse mundo é para ser feliz. Não, mas nós temos que cumprir o que a sociedade acha que deve ser. Se existe um padrão rotulado, aquilo, os coitados que as meninas têm que cumprir, querendo ou não. Sofrendo, estressado, tendo síndrome do pânico, taquicardia, arritmia, as doenças dos meninos hoje é isso. Por pressão, para quê? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou na sua vida? Será que ele é mais um ídolo? Será que ele é mais uma tralha que eu carrego? Porque essas perguntas não são para a gente começar um caminho. Essas perguntas são para que a gente tome atitude no nosso caminho. Para que a gente reforce aonde estamos indo. Quando Deus está sempre nos perguntando, Deus Pai, onde estás? É claro que Ele sabe onde que a gente está, mas é para que a gente lembre aonde eu estou. Ele fala, onde você está? Com que atitude? Por que você está tomando essa atitude na sua vida? Esqueceu quem você é, filho de quem, para onde vai? Então essa pergunta que Jesus faz, Ele faz no meio da caminhada desses discípulos que já tinham visto muita coisa, é para a gente nos posicionar diante dEle, se permitir ser olhado no fundo dos olhos, e se colocar na nossa vida e falar, quem eu sou para você? Qual é o objetivo de você estar nessa igreja hoje? Por que você vem rezar? Entender que Ele é a razão última da minha vida. Ele é a minha esperança última. Ele é todo o sentido da minha vida. E não tudo isso que o mundo me oferece. Então, por isso que o nosso processo de conversão ele é diário. Porque essa resposta, ela não pode ser uma resposta simples de uma pergunta que Jesus faz. Porque, na verdade, essa pergunta é inversa. Essa resposta, quando Jesus nos pergunta, quem eu sou para você? Essa resposta tem que brotar da minha vida, do chão da minha vida. Na verdade, eu pensei muito nisso, muito. Eu falo que eu tenho uns 3 dias que eu estou andando com essa pergunta. Que, na verdade, essa pergunta, ela não deveria ser, e para vocês, o que eu sou? Mas a pergunta deve ser outra, deve ser, o que hoje, na sua vida, me revela Jesus? É isso. Essa pergunta está andando comigo desde esse final de semana. O que hoje,
na sua vida revela que você crê em Deus. É isso que Jesus espera de nós. A pergunta é outra. Se você não disser uma palavra, as pessoas, quando te olharem, virem tudo que você se comporta, a forma como você vive, toda a sua conduta, revela Jesus vivo? Será que a nossa vida é pautada em tudo que é Ele? Será que eu busco pelas mesmas coisas que Ele? Porque só tem um jeito de viver, só tem um jeito de compreender Jesus, seguindo, com muita humildade, os passos dele, com muita humildade, andando atrás dele, tentando imitar os gestos dele de ternura, de bondade. Porque quando a gente vê o tanto que Jesus preocupava de verdade com alguém, amava de verdade alguém, a gente vê o tanto que a gente é egoísta. Quando a gente vê o tanto que a justiça incomodava Jesus, que ele não aceitava as atitudes de injustiça, a gente vai vendo o tanto que a gente é egoísta, né? O quanto que a gente quer é os nossos privilégios, o quanto que a gente acha que a gente é melhor do que o outro. E quando a gente vê Jesus tão doce, tão terno com alguém, a gente vê o quanto que a gente não ama. Então isso é para nos sacudir, porque para poder acompanhar os passos dele, tentar imitar a bondade, o gesto de amor, de ternura, de doçura. Porque se a gente tiver esses gestos, as pessoas vão falar, você me lembra alguém. E muitas vezes na nossa caminhada, e quantas vezes, nós vamos ter que rezar e muito e falar, Senhor, eu creio, mas vem de encontro à minha incredulidade. Aumenta a minha fé, porque tem hora que a situação é dura. E quantas vezes nós vamos ter que pedir isso? Para permanecer naquele caminho. Deus quer atitude. Nós temos que revelar Deus pela nossa vida, sem dizer uma só palavra. E isso mexeu comigo esse final de semana, e hoje o dia inteiro eu tenho pensado nessa pergunta. O que a sua vida me diz de Deus? Isso é a pergunta que eu quero deixar vocês com ela. Muito mais do que eu sou para você, é o que a sua vida tem revelado em quem você crê. Porque às vezes a nossa vida está revelando outra história. Eu venho à igreja, faço as coisas, mas a minha vida revela que na verdade eu tenho um outro Deus. Eu tenho uma outra preocupação. Eu tenho um outro mito aí. Eu tenho alguém que eu creio, que eu quero manter a sustentação, que é a questão do poder, a questão do dinheiro, a questão do meu nome, a questão de manter uma linha que eu não estava querendo perdê-la. Acompanhar Jesus naquilo que é prioridade fundamental para Ele, não dá brilho, não dá ibope, não sai na televisão. Né? Então, é preciso a gente pensar com muita verdade diante de Jesus. Porque de verdade, nós só valemos o que valemos diante dos olhos de Deus. Quem sou eu para você? E nesses anos todos, você imagina, Jesus hoje olhando nos fundos dos nossos olhos e falar, nesses anos todos que você vai à igreja, nesses anos todos que você reza, nesses anos todos que você já lê a palavra, se tirar tudo isso, o que a sua vida hoje revelou para alguém que eu existo? É de assustar? Às vezes. Mas é pelo menos para a gente parar. Falei como é que a gente precisa agradecer as perguntas? Porque essa pergunta vai mexer com todos nós. Porque se isso está me incomodando, já tem umas 72 horas ou mais, toda hora essa pergunta volta a mim, o que hoje, na sua atitude, revelou um Deus que é vivo? Um Deus que está aí. Um Deus que vai acalmar o coração de tantos. Um Deus que vai dar resposta para tanto coração inquieto. Um Deus que vai, né, trazer para as pessoas um sentido na vida. Como é que eu tenho revelado esse Deus que é amor e profunda misericórdia? Na vida daquele que sofre. Né, na vida daquele que também está bem de situação. Na vida de cada um de nós. No sentido, no dia a dia, nas coisas mais simples da nossa vida. Qual é o lugar dele? Quanto eu me preocupo com ele? O que eu estou fazendo por mim? O quanto eu tenho me amado? Cuidado de mim e cuidado do outro que ele colocou do meu lado. E amado o outro. E melhorado o mundo que está aí para nós. Então hoje agora é o momento da gente pensar, não é? Mais do que pensar quem eu sou, muito mais. Se falar, Jesus, eu não quero te responder com tudo que eu já respondi até hoje.
Não quero responder para você como Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas muito mais do que isso, o Senhor tem que ser o meu Deus, o meu Senhor, a razão por que eu me gasto, a razão por que eu me levanto, a segurança final da minha vida, o sentido da minha vida. Faço tudo e qualquer coisa por ti. Imagina quando a gente conseguir viver em profundidade tudo isso que eu acabei de falar. Que Ele, é por Ele que eu começo e porque eu termino o dia. Eu peço permissão para começar o dia e peço permissão para encerrar o dia. Falo, eu posso fazer isso? O Senhor está de acordo com aquilo? Ali o Senhor quer que eu ajude como? Tudo ligado nele, absolutamente dependente dele, como o ar que eu respiro. Saber que Ele realmente é o nosso Mestre, é o nosso Senhor e que eu sou seguidor fiel dEle. Precisamos da graça dEle. Precisamos de pedir a Ele: Senhor, pega a minha vida que está tudo mais ou menos, que até hoje está toda maquiada e que até hoje eu ainda não consegui me posicionar. Até hoje eu não consegui tomar uma atitude de verdade frente ao Senhor. Até hoje eu ainda não consegui, por vergonha, por medo. O que será que as pessoas vão falar de mim se eu acreditar em Ti? O que será que as pessoas vão pensar? Que eu sou um fracassado, que eu não dou conta de nada sem o Senhor? É isso mesmo, não dou conta mesmo, não. Nada. De nada, nem ficar de pé, nem respirar. Mas não ter medo de assumir isso com a sua vida, com alegria, com leveza, de um Deus que é leve, que é suave, que é doce, mas que espera que a gente seja isso na vida do outro e para a gente mesmo. Então, que a gente possa fechar nossos olhos agora, se colocar diante dEle e olhar para Ele e repetir isso que eu acabei de falar para vocês. O que hoje, o que na sua vida revela a presença do Senhor? E a doutora Filó hoje vai nos falar daquela passagem que Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E ela faz essa pergunta para nós e para você. Quem você diz que Jesus é? O que em nós revela Jesus aos outros? Como que a gente tem levado a nossa vida diante do Senhor e podendo dizer quem verdadeiramente é Jesus? Quem é Jesus para você? Ele é o seu único Salvador, Ele é o seu Senhor. Ela fala que Ele é a nossa única esperança, Ele é a nossa única saída, Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, aonde a gente pode se transbordar, se desmanchar somente diante dEle. Que você hoje possa responder essa pergunta com toda certeza: quem é Jesus? É o meu Senhor e o meu Salvador. Vamos rezar? Senhor, quando nos perguntam quem é o Senhor para nós, muitas vezes nós não sabemos responder. Porque ainda não temos verdadeiramente Teu Espírito em nós, porque só pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor pela voz do Espírito Santo. Por isso hoje eu clamo a Tua presença, o Teu Santo Espírito em cada uma das pessoas que nos assiste. Cada pessoa, Senhor, que o Seu Espírito esteja lá, agora, nesse momento, convencendo que o Senhor é o Senhor, o único Senhor. Que o Senhor é o Salvador, o único Salvador. Que o Senhor é a esperança, a única esperança. Que o Senhor é a alegria, a única alegria. Amém? Se você gostou dessa palestra, você pode adquiri-la pelo número do WhatsApp que aparece agora na tela. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, gente. Nós estamos iniciando o mês de outubro. O mês de outubro é o mês do Rosário, mês das vocações. E é por essa vocação que eu quero conversar hoje. Às vezes, a nossa caminhada espiritual é uma coisa que dificilmente a gente pensa, não é? Dificilmente. Dificilmente a gente para pensar na nossa caminhada espiritual, na nossa vida cristã. Porque o mais grave que pode acontecer conosco é dar a nossa vida cristã como uma coisa que já tem, como faz parte daquela rotina
sem parar de verdade pensar: o que é essa opção que eu fiz na minha vida de ser cristã? Dificilmente a gente reage como um ateu que te pergunta assim para um cristão: tem pensado em Deus? Aí o cristão toma um susto, fala: e você? Fala: eu não consigo não pensar a não ser nisso. E a gente descobre que a gente não pensa nele. A gente descobre se a gente tem vida espiritual interior. A gente tem que fazer uma pergunta para a gente: onde estão os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus afetos? Em que eu penso o dia inteiro? Onde estão as minhas grandes buscas, meus grandes objetivos? O que eu estou buscando? Porque não está escrito na palavra de Deus que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. Aí a gente quer morrer de vergonha quando faz uma pergunta dessa, né? O que eu pensei hoje o dia inteiro? Nossa Senhora, qualquer outra coisa, menos em Deus. Então a gente vai vendo como é que é essa vida cristã. Porque às vezes a gente vive como um ser sem desejo. Nós temos um representante disso num dos livros da Bíblia. Vocês sabem quem é? Quem é o ser sem desejo da Bíblia? Alguém sabe? Todo mundo já leu esse livro dele. Um livro aqui, ó, da Bíblia. Qual é? Quem representa nós? Quem representa? Quer ver uma outra pergunta? Você já fugiu de Deus? Já fugiu? Ele falou uma coisa, você deu de surda. Pô, não é comigo não, esse assunto não me pertence. Quem é esse na Bíblia? Tem um livro inteiro dele. Como é que chama? Eu vou pôr você só fazer para casa, né? Jonas. Jonas é o homem sem desejo, é o ser sem desejo. Já conhece Deus, assim mais ou menos, né? Aí Deus fala: ô Jonas, levanta, vai a Nínive. Ele fala: sim senhor. Aí pega o navio para Tarsis. Achou que estava enganando Deus. Olha a ilusão. Entrou na fila, entrou no navio, falou: agora está enganando ele. Olha quem que ele achava que estava enganando, Deus. Aí entra no navio, fica lá no porão escondido, vai dormir. Uma tempestade pega o povo no meio do caminho. Aí chega o capitão e acorda ele. Fala: oi, quem é você, meu filho? Quem é você? Olha que interessante. Quem é você? Acorda. Não é possível que nenhuma tempestade te acorda. Vocês sabem qual é a tradução de Jonas? Jonas, a tradução do nome Jonas é pomba. E muitas vezes o que Jonas fez é o que a gente faz: cortou as asas. Porque a gente não pensa na nossa dimensão espiritual. A nossa dimensão espiritual, ela fica escondida debaixo de um tapete. A gente não pensa nisso não. De verdade a gente pensa na nossa caminhada, de como é que eu estou caminhando espiritualmente? Não, a gente não pensa de jeito nenhum. Só quando vocês vêm aqui terça-feira que eu chamo vocês, né? Fora isso passa. Aí eu saio, quando você sai na porta lá, aí então já mudou o assunto, já ligou uma música bacana e tá, esqueceu tudo. E se sacudiu muito a cabeça nas curvas, que não lembra nem onde é que teve. É assim, porque não dá raiz. Por que a nossa vida espiritual é assim? Porque precisa que a gente tenha uma coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa tomar, na verdade, uma coisa que se chama decisão. Tem que ter um querer e eu tenho que decidir. Então o que nos falta é decisão. A gente fica sempre parada: quem sabe uma hora eu faço isso. Aí quando eles pegam Jonas e falam com ele: quem é você? Qual que é a resposta de Jonas? Já vocês não devem ter lido o livro. Ele fala: eu sou um hebreu. Qual que é a tradução de hebreu? Ele tinha total consciência de que ele era: eu sou um ser de passagem. Eu sou um passante. Isso é a nossa consciência. Quem é você? Eu sou um ser de passagem. Eu estou aqui de passagem. Mas a gente vive como se aqui fosse eterno, não tivesse consciência nenhuma da nossa caminhada espiritual. É nenhuma. Aí a vida, quando nos pega e nos aperta, aí nós estamos destruídos. Por quê? Porque não nos preparamos para nada.
Nós somos ser de passagem. Ele fala, eu sou um hebreu. Ele sabia o que ele era, mas sem desejo. Sem desejo nenhum. E assim, às vezes, a nossa vida espiritual. A gente vive a nossa vida espiritual assim mesmo. A gente trabalha, tem milhões de planos, que bom, milhões de sonhos, de desejos, que Deus não entra. Se eu estiver enganado, pode levantar que nós vamos bater uma prosa. E eu ia adorar. Se vocês levantassem e falassem, não é isso, Filó, eu ia adorar. Mas Deus não faz parte do projeto. De tudo que eu vou estudar, de tudo que eu vou trabalhar, Deus não entra. E aí, qual é a vocação de todos nós que somos batizados? Qual é a vocação do cristão? Independente se você escolheu para exercer na sua vida, ser padre, ser uma freira enclausurada, descalça, que ninguém vê. Você decidiu que você vai ser médica como eu, advogado, dentista, empresário. Eu vou ser professora, eu quero ser um alto empresário, como diz uma cliente minha, pequenininha, fala assim, Filó, eu não sei, mas eu sei que eu vou ser uma alta executiva, famosíssima. Que bom, aos 5 anos a gente pensar nisso, né? É ótimo. Então, é assim que a gente vai ver mesmo. Eu quero ser mãe somente, eu quero ser dona de casa, não, eu quero fazer bolo para fora, não quero ser uma brilhante cozinheira, seja o que for. Qual é a primeira vocação que todos nós somos chamados? Que está em Levítico 11, versículo 45, é apertar demais, né? Não, agora apertei feio. Ser santo. Essa é a vocação do cristão. Essa é a primeira vocação, que não está escrita para ninguém, isso não está reservado para alguém especial. Não está. Essa vocação é de cada um de nós que somos cristãos e que nós escondemos ela. Está escrito aqui, ó. Jesus diz, Deus Pai diz assim, ó, é para que vocês sejam santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. E já fala, filho, você está ficando louca, minha filha. Isso é fanatismo, desequilíbrio, qualquer coisa. Não é. Essa é a primeira vocação nossa. E essa oportunidade da santidade nos é oferecida todos os dias. E nós podemos negá-la todos os dias. Sabe qual deveria ser a maior tristeza da nossa vida? Não sermos santos. Às vezes eu tinha vontade de gritar no ouvido assim uns dos outros, acorda, cristão, para a sua dignidade. Somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Como diz São Pedro, raça santa, sacerdócio, todos sacerdotes reais, raça santa, filhos do Altíssimo. Perdemos essa noção no mundo, perdemos. E na verdade Deus nos convida, né? Independente daquilo que você faz, independente de onde você está. O que é a santidade? É viver aquilo que te é dado viver, com amor. Qual é o bom odor de Cristo? Qual que é o cheiro que o mundo vai reconhecer Jesus? O amor. Esse é o cheiro. Aonde a gente vive exatamente a sua função de cada dia, na humildade, quer dizer, na consciência que tudo eu faço por causa dele, com ele, porque sem ele, nada, nada. E que eu tenho uma perfeita aceitação da vontade dele na minha vida. Por quê? Por que eu posso aceitar a vontade de Deus de olhos fechados? Por causa do amor dele. Porque ele nos ama de uma forma alucinada, incondicional. Isso tem que estar gravado no coração de vocês, como tudo tem que estar gravado. Isso tem que estar um selo na vida de vocês. Deus me ama, e porque Ele me ama, Ele só tem o melhor. Essa é a confiança da criança. Por isso que a gente tem que pedir a Deus a confiança, a infância espiritual, porque a criança, ela confia, ela não tem dúvida. A criança não tem dúvida que um pai e uma mãe só vai fazer o bem, vai fazer o melhor. Claro, nunca tem, nem passa na cabeça dele que pode acontecer alguma coisa ao contrário. E assim somos nós. Nós temos que ter confiança absoluta no amor, porque Deus não pega o amor dele e fraciona um pedacinho para você, um pedacinho para você, não.
Guardem isso, é uma coisa, é tanto mistério, né, nessa relação de Deus conosco, porque é como se cada um fosse o filho único dele. E todo o amor que Deus tem é só para você. Já imaginou o dia que a gente for convencido disso? Nós vamos ficar insuportável. Insuportável. Eu tenho um pai que ninguém dá conta dele. O meu pai do céu. Ele me ama. Então, mas não aconteceu isso na sua vida? Eu falo, Deus seja louvado, é meu pai. Tenho certeza que ele deve ter peneirado e aconteceu só isso. Porque se fosse sem a ajuda dele, a coisa estava pior. Sabe aquela confiança incondicional? Por causa do amor. E é tão interessante que a gente fica achando que a gente tem que ter uma coisa grandiosa. Mas eu não dou conta de ser santo. Ninguém dá conta. Lembra das bem-aventuranças? Quando Jesus assentou, ele falou assim, olhando para o povo: felizes vós, os pobres. Felizes vós, os puros. Felizes vós, que buscam justiça. Felizes os... Porque na verdade, qual é a matéria que Deus trabalha? A minha santificação e a sua santificação. A minha miséria, a minha fragilidade. É ali que Ele trabalha. É onde eu não sou nada, é que Deus faz. Compreendem? Porque se a gente estiver cheio, Deus não tem espaço. Eu tenho que estar vazio. É aí que Deus trabalha. Mas eu só tenho um tanto de nada, Ele sabe disso. É aí que Ele pega e fala: é aí, minha filha, que eu vou te transformar. Então, se vocês observarem, quando o povo pede para Jesus um milagre, um sinal, o que Jesus responde? Ele fala assim: o único sinal que vos será dado é o sinal de Jonas. Vocês estão agora melhorando. É o sinal de Jonas, que é o sinal... O que aconteceu com o Jonas? Ele foi transformado num ser sem desejo, num ser que achava que a salvação era só para ele, para poder entender que Deus quer a salvação de todos, que Deus quer uma relação íntima com todos, que Deus quer que cada um de nós, aonde a gente esteja, a gente revele uma presença de um Deus vivo, porque Deus é vivo. Nós não podemos entender ou achar, viver sem esse ser de desejo, esse ser morto, né? A sídia da alma, né? Essa coisa, essa tristeza, esse trem assim. O que você tem? Nada. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Que povo não quer nada, não gosta de nada, não quer, tanto faz nada. Presta atenção. Né? O povo de Deus tem que ser um povo, né? Que tem desejo, né? Tem desejo. Aí uma vez teve uma conversa de um santo com um jovem, e que ele disse assim para ele: a gente é chamado, falou com ele, a nossa vocação é ser santo. Ele disse: mas isso não é para mim não, porque eu sou muito ambicioso. Ele falou: mas aqui é sentado na sua frente está alguém que é mais ambicioso que você, e que talvez você não tenha dimensão. Porque eu ambiciono 3 coisas no mundo. A primeira, eu quero ver e me encontrar e estar com Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Segundo, eu quero o paraíso, que é onde Ele mora, que é a alegria dele. E terceiro, eu quero a vida eterna. Só isso que eu quero. Então, o que adianta o homem resolver todos os problemas da vida dele e lutar e buscar por tantas coisas, se ele perde a única coisa que nos é necessária, que é Deus? Hoje não é o evangelho de Marta e Maria? Marta, você preocupa com muita coisa, Marta, mas somente uma coisa vos é necessária, e a única coisa que nos é necessária é Deus. E o mundo te enrola para achar que você tem um monte de necessidade, que é mentira, mas nos enrola. A gente passa a ter cada necessidade, uma coisa louca. É só lançar uma liquidação que você fala: como que eu vivi sem isso até hoje? Passava sem isso facilmente. Solta uma liquidação, pô, faz fila e as mulheres se matam, né? Uma coisa louca, como é que vivia sem aquilo que não sabia que existia? E a gente desconhece o que nos é necessário, que é Deus. Mas para que eu possa viver essa relação com Deus, é tão interessante, né? Que a gente precisa ser de desejo. Se Deus, eu estou falando com vocês, é um Deus vivo, eu não posso ficar achando que Deus é uma ideia do passado, que Jesus é uma história que foi contada. Não,
Isso é uma história hoje, agora. A Bíblia é a coisa mais atual que nós temos. Procura qualquer problema que você tem. Está aqui a resposta. O problema é que a gente não lê de jeito nenhum, né? Todo dia eu faço uma perguntinha para vocês, né? Para ver se vocês estão lendo a palavra de Deus. Então, como a gente não se ocupa, a gente fica achando que Deus é uma coisa do passado. E que nós estamos soltos e perdidos aqui mesmo. E que essa palavra de Deus não tem mais força em nós. E a gente observa que no mundo tem dois grupos. Um que está escrito que já conhece o Senhor. Que já conhece que somos nós. E para nós a força da palavra, a palavra de Deus tem uma força. Apesar de muitas vezes a gente ainda não vivê-la. E a principal coisa que deveria nos conduzir é amar o Senhor acima de todas as coisas. É o primeiro maior mandamento. Amar a Deus. A gente ama tudo nesse mundo. Deus fica mais ou menos reservado por necessidade. E Ele deveria ser o meu primeiro amor. Então é isso, né? Começar amando a Deus acima de todas as coisas, e em tudo querer agradá-lo, em tudo estar atento para o que Ele quer, em tudo procurar fazer a vontade dEle, em tudo ser o filho que Ele sonhou que a gente fosse. Isso Ele precisa de cada um de nós. Nós temos que dar esse testemunho cristão no mundo, porque o outro grupo que existe no mundo é aquele que busca por uma coisa que faz falta, mas não sabe o que é. Que a pessoa que engraçado na minha vida tem uma coisa, me faz falta uma coisa, mas eu não sei o que é. Compra, gasta, viaja o mundo de ponta a ponta, vai e volta, mas tem uma coisa, é um buraco em mim que faz falta. E não sabe que procura por Deus. Para esse grupo está escrito na palavra de Deus assim: buscai e achareis, batei a porta se abrirá. Não é assim? Está tudo escrito, né? A gente que não entende. Mas é lindo. Então essa nossa caminhada espiritual, ela é uma decisão diária. Nós temos que decidir que a santidade foi proposta para cada um de nós. E decidir qual é a proposta da minha vida, ser santo. Porque é isso, Iló? É. Mas se eu não posso excluir da minha vida de santidade, da procura por essa caminhada espiritual, a cruz. Não tem jeito. Por quê? Porque na cruz está a morte do pecado. E o maior inimigo da santidade é o pecado. Então nós temos que viver uma luta imensa conosco. Está escrito que o reino de Deus não vai ser sempre uma luta à força. Por quê? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Não é assim? Jesus falou: não fico achando, o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Para vermos a Deus, a gente precisa morrer. Ninguém viu a Deus a não ser Jesus, não é? Foi quem viu a Deus. Mas para que eu possa começar a trabalhar a santidade, para que eu siga Jesus, o que eu preciso fazer? Nós já falamos disso aqui mais tempo. Eu preciso morrer para mim mesmo, não é assim? Eu preciso vou me despindo, né? Eu vou despojando de mim, para que Deus seja tudo em mim. Então isso é um trabalho. Então é por isso que o reino de Deus é uma luta, é uma força, porque é uma luta interna. Quando a gente fala assim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quem são eles? E o que eu sinto? Os nossos maiores inimigos são os internos. É tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que está no meu coração. Então são contra eles que eu tenho que lutar. É a dispersão que eu vivo. Acordo de manhã, começo a rezar, a cabeça já está longe. É uma luta. Qual que é a grande dificuldade nossa na vida? O permanecer em Deus. Tudo nos seduz, e eu falo com Jesus assim: você espera um pouquinho que eu vou ali. Muda o caminho. Por não dar certo, ele volta para ele meio com aquela carinha assim: voltei. Ele recebe, tadinho, né? Que é uma bondade em pessoa. A gente vive trocando ele, traindo por 20 moedas ou por menos que 20 moedas. Porque a gente não se convence que a santidade é um convite para cada um de nós. E aceitar isso, falando: como é que eu sei qual que é a minha cruz de cada dia? Pensa, qual que é a coisa mais difícil que você vive a cada dia? Aquilo que é mais difícil de você viver, aquela é a cruz da sua santidade. Aí você abraça ela bastante e fala: ela que me leva para o céu, vem cá, amiga. Abraça com amor. É na sua dificuldade, é no seu pecado, é
nas nossas imperfeições, é lá. É na dificuldade de viver com o defeito do irmão, é lá. Que eu tenho que conviver com o outro que é difícil, abraça. Fala, Jesus, me ajuda, porque é aqui, meu amigo, que eu quero trabalhar a minha santidade. É aqui. Às vezes é nas coisas pequenas que a gente não imagina que Deus está nos pedindo. Às vezes a gente acha que é algo grandioso, né? Não, é lá no pequeno. Já falei com vocês, o caminho com o Senhor é um caminho que ninguém vê. É você cumprir todos os dias com amor aquilo que Ele te convidou a viver. Em tudo falar, dai graças. Em tudo falar, obrigado por me permitir. Quando eu penso naquela mãe que eu contei para vocês, aquele menino que foi batizado, lembra da Mônica? Semana passada ele foi embora para casa, né, gente? Porque ele teve morto e voltou, né? E ela falava comigo, doutora Filó, a senhora imagina, eu sou escolhida para ser a mãe dessa criança com essa síndrome tão grave. Eu sou escolhida, doutora. A ninguém ele escolheu a mim, doutora. Pode imaginar que privilégio eu tenho? Qualquer um de nós que olhasse a criança e falasse, essa mulher é louca. E ela tinha uma alegria dentro dela, nunca vai andar, porta não, nunca vai falar, problema nenhum, doutor, ele é meu, doutor, que alegria, esse menino é meu. É igualzinho a gente reage, qualquer coisa que acontece, fala, por que comigo? Eu não mereço, Senhor. Não é assim? A culpa de tudo é para Ele. Então hoje, quando eu vi que era outubro, que era mês das vocações, eu precisava provocá-los, porque eu preciso me provocar. Nós não podemos ficar em parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar a caminho. A minha vida espiritual tem que me provocar. Eu não posso ser como aquele jovem rico que chegou perto de Jesus e falou com ele, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou, cumpre os mandamentos. Ele falou, mas eu estou fazendo tudo. E Jesus sabia que ele estava fazendo tudo. Jesus falou, então agora vende tudo que você tem e me segue. Ele não deu conta, porque a segurança dele estava tanto naquilo que ele tinha, que ele não deu conta de abrir mão daquilo para viver a aventura de viver a confiança absoluta em Deus. Ele não conseguiu colocar a confiança dele em Jesus. E às vezes na nossa vida Deus nos convida para uma coisa e fala com ele, não estou escutando, não é comigo. Fulano vai ali, não é comigo esse assunto. E a gente não percebe, igual Jonas, que eu recusar ouvir, eu causo tempestade em mim mesmo e ao redor. Jonas fez uma tempestade no mar, até ele assumir que era ele que não estava fugindo de Deus. Não vamos fugir dessa nossa parte espiritual. Vamos começar a procurar olhar para as coisas do alto. Como disse um sacerdote quando eu fui confessar, olha para cima, Filó. Somente para cima. Então o dia inteiro eu falo comigo, Filó, olha para cima. Olha para cima. Busca as coisas do alto. Fica atenta em todos os momentos aquilo que Deus te chama. Lembra que a nossa vocação é de sermos santos aos olhos de Deus. É viver a vontade dEle em tudo. É viver com amor aquilo que Ele pediu que eu vivesse. A gente fica achando, Filó, mas esse assunto é muito difícil para nós, não é não? Pois Ele que fez a proposta, tudo que Deus propõe, Ele que vai nos ajudar a fazer. Por que nós já descobrimos que nós não damos conta de nada sem Ele? Não é? Quem sou eu? Sou capaz de alguma coisa? Não. Mas eu sou capaz de tomar uma decisão. Eu tenho que ter um querer, porque a nossa vida espiritual é o encontro da graça com a nossa liberdade. A gente pode sair daqui e falar, eu nunca mais quero esse assunto, mas eu posso falar, eu quero, Senhor, ser santo, trabalhe em mim. É diferente. Então eu tenho que pensar na minha vida espiritual e falar, nossa, Senhor, minha vida espiritual é um nada. Eu me contento, eu ainda não sei viver a fé com a minha vida. Eu dissocio. A fé é só o dia que eu vou na igreja. E a minha vida é como se ela caminhasse à parte. Não pode. Tudo na minha vida tem que estar pautado porque eu tenho Deus como Senhor da minha vida. Isso será completamente diferente. Sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de viver é completamente diferente. Porque eu estou na presença de Deus. Não é assim que ele fala para Abraão? Anda na minha presença. Isso é íntegro. Tomar a consciência cada dia que eu levanto que eu estou na presença de Deus. O que você vai fazer de errado?
Você está na presença de Deus. Nos falta essa consciência. Nos falta a consciência de que Deus caminha conosco. Senhor, eu quero responder o que o Senhor escreveu aqui em Levítico. Eu quero ser santa, porque eu quero ir para o céu. Mas o Senhor sabe da distância, do desejo, para que eu possa realizar isso. Mas no meio disso, existe uma coisa, o amor do Senhor. E é o meu desejo de permanecer colada no Senhor Jesus, que essa seiva que vai me dar a força, porque sem Ele eu não sou nada. Então me dá a graça de permanecer e dê a Ele o documento de que Ele possa fazer na sua vida aquilo que Ele quiser. Mas para isso a gente tem que ter a confiança que Deus só vai fazer o melhor. Não é difícil? Dificílimo. Eu volto a falar com vocês aquilo que Ele falou para Gabriele. Gabriele, tanta gente já me dá a mão para andar junto, mas quantos será que terão a coragem de fechar os olhos e me deixar ir, fazer o que eu quiser fazer? Nos falta confiança. Ele diz assim: por acaso vocês já pensaram que você ainda não nasceu? Você já pensou nisso? Ele pergunta isso para ela. Ela fala com ele: como é que é, Senhor? Eu não nasci? Ele fala: Gabriele, você ainda não nasceu para a vida verdadeira, para aquela vida que não vai ter doença, Gabriele. Não tem morte, não tem sofrimento, não tem nada, Gabriele. Então prepare esse dia, esse é o dia da morte, não é? Prepare esse dia, Gabriele, como uma festa que você organiza aqui na terra. Cuida dos detalhes de tudo, Gabriele. Faça isso como uma grande festa. O resto eu preparo de lá. Isso é uma coisa louca, não é? Mas não diga que a gente tiver fé suficiente para isso. Fala: o que você está preparando com tanto cuidado? O dia da minha morte. Ah, coitada, ficou louca. Não. Mas eu estou me preparando, porque na verdade, se a gente pensar, a gente nasceu para esse dia, para voltar para a casa do nosso Pai. Essa é uma coisa escandalosa, de maravilhoso, né? Porque eu não dou conta nem de pensar nisso, de tão bom que vai ser. Então, pensar que enquanto eu estou a caminho, eu tenho que me preparar. E a nossa vocação é da santidade. Não permita que a sua vida espiritual esteja no piloto automático, na inércia. Aquela coisa sem desejo, aquela atonia da alma, aquilo que eu acho que eu já ganhei. Entenda que o maior tesouro que nós temos na vida é tomar consciência que somos amados. Mas o fato de eu tomar consciência disso não significa que eu tomei posse disso, compreendem? Uma coisa é eu saber que eu tenho um tesouro, outra coisa é viver desse tesouro. O dia que a gente tomar posse, nós vamos vender qualquer coisa. Não é assim a parábola? Que aquele homem que descobriu um tesouro, que sai, volta e vende tudo? É esse tesouro, é essa certeza que eu sou a filha única, amada do meu Pai. Nossa, eu vou viver para Ele. Tudo que eu fizer eu tenho que pensar: isso agrada ao meu Pai? Isso está de acordo com o meu Pai? Vou fazer isso e sob o olhar dele, o Senhor está de acordo? Viver em profunda unidade, comunhão, em relação profunda de amor com Deus. Você vê que é uma vocação simples, né, gente? Que eu propus hoje, né? Coisa bem discreta. Mas não podemos esquecer que essa é a nossa vocação. Esse é o primeiro chamado. Se estamos guardando isso, escondendo isso, a gente pensa que a gente está adiando a nossa vida espiritual. Nós estamos adiando começar a nossa vida. E não se esqueçam, assim como a parábola, lembra da parábola dos vinhateiros, que o Senhor chamou um que foi às 9 da manhã, outro foi meio-dia, outro foi às 3 da tarde, outro foi 6. É porque em todos os momentos, aí esse é um significado, não é? Deus vem à nossa vida. E seja jovem, seja criança, seja idade madura, seja na terceira idade, em todos os momentos Deus vem à nossa vida. A gente só precisa deixar, estar aberta para que Ele venha. Fala: Senhor, vem agora. Agora eu quero. Agora eu me decidi. Eu decido agora que eu quero fazer um caminho novo. Eu não quero ter a vida espiritual tão reduzida, Senhor, a uma missa, a quem sabe a um grupo de oração, a confissão uma vez por ano. Às vezes eu estou reduzindo demais a nem pegar a palavra de Deus, a não meditar de verdade e a ter o meu coração parado somente naquilo que não me leva a lugar nenhum, naquilo que eu vou ter que deixar
quando o Senhor me chamar. Eu estou colocando a minha riqueza onde ela não é a riqueza. Eu estou colocando as minhas preocupações naquilo que não vai me sustentar. Então eu preciso ter coragem da gente se ver, se avaliar e decidir. A dificuldade na nossa vida espiritual não são os obstáculos, não são as coisas que colocam o nosso caminho. A dificuldade da nossa vida espiritual está na nossa falta de decisão. A gente não sabe se de verdade a gente quer ou não caminhar com Deus. É isso que nós cristãos precisamos decidir. Eu acho que hoje chegou o tempo em que os batizados precisam ser reevangelizados. A viver de verdade, a proclamar que somente Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos com a vida muito dividida e nós temos muitos senhores dentro de nós e dificilmente nos curvamos ao verdadeiro Deus. Precisamos realmente parar e pensar. O mês de outubro é para a gente pensar. A minha vocação é a de ser santo. Então, que cada um de nós pense nisso hoje. Não só hoje, mas que esse assunto possa incomodá-los e lembrar da sua dignidade. Porque às vezes você não está andando e não está vivendo com a dignidade que esse nome te faz. E que Deus permita que o nosso processo de santificação, que teve início no nosso batismo começou o nosso processo de santificação, não seja interrompido, mas que por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, esse processo seja um contínuo até o momento da gente sair daqui, abrir a porta e voltar para a casa do nosso Pai. Que Nossa Senhora, que a nossa Mãe, interceda por nós, junto a Deus, e que nos forme os santos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Capítulo 10 de João é o que a gente está vindo escutando do quarto domingo, né? Do quarto domingo da Páscoa, quando Jesus se coloca como o bom pastor, né? Ele fala: eu sou o bom pastor. Quando eu pensei sobre isso, eu quero colocar 3 pontos aqui que ele falou, porque a gente precisa, quando escuta a palavra de Deus, é preciso que eu me coloque diante dela e pergunte: o que significa para mim escutar eu sou o bom pastor? Isso tem algum impacto na sua vida ou é indiferente? Senão isso não nos transforma. Porque escutar o que Jesus fala, eu sou o bom pastor. E se você ler o Salmo 23, se você ler o Salmo 139, vai falar: Ele me conhece, eu sou o bom pastor e nada, por isso nada me faltará. Isso é um salto de confiança absurdo. Então isso não pode ser uma frase que eu falo, mas que não tem impacto na minha vida, compreendem? Tudo que eu desejo quando eu venho aqui trazer essas reflexões para vocês, é para que vocês vivam a Bíblia, a palavra de Deus, diante da verdade, diante de um Deus vivo. Essa é a grande diferença. Uma coisa é ouvir, outra coisa é eu viver isto. No meio de um tormento, no meio de uma dificuldade, a hora que a vida bate, a hora que parece que está tudo indo ao contrário, você fala: o Senhor é o meu pastor, e por isso nada vai me faltar. Você não tem nada para segurar, é isso, nada. O Senhor é meu pastor. Vocês conhecem a história do frei, do padre que tomava conta de um orfanato, e aí a cozinheira chegou perto dele e falou: padre, não tem feijão para os meninos. Ele falou: vamos rezar. E a resposta dela foi: e desde quando rezar põe comida na mesa? Sorte que ele não escutou ela, né? Então ele foi para o Santíssimo e falou com Jesus: não tem feijão. Passou alguns minutos, toca o sino à porta do lugar onde eles estavam, lá do orfanato, e falou: eu sou um agricultor,
eu não sei bem se vocês estão precisando, mas o Senhor falou comigo que vocês precisavam de uma coisa. E eu não sei se eu estou certo, se eu entendi direito, mas eu trouxe uns sacos de feijão. É assim, Ele escuta. Então, experimentar, quando eu falo isso para vocês, experimentar essa frase, o Senhor é o meu pastor, e nada me pode me faltar. Dar esse salto de confiança absurdo, de abandono. Isso é se abandonar. Em quem? Nele. Não estou me abandonando no nada. Não estou me abandonando naquilo que eu não conheço. Estou me julgando nas mãos do meu Senhor, do meu Salvador. Aí ele fala: eu vim para que tenham a vida, e a vida em abundância. Está no versículo 10. E às vezes a gente não compreende muito bem, porque a gente confunde vida com subsistência. E a gente acha que vida é correr por dinheiro, para comer, para vestir, para pagar as contas. Não é essa vida que ele está falando. É a vida em maiúsculo. Deus nos convidou para a vida, e a gente não tem dimensão. A gente coloca Deus dentro do nosso ateliê pequenininho, como se ele tivesse que entrar ali. A vida. Imagina quando a gente não tem essa dimensão, a gente não acredita nisso, né? Que antes da gente ser criado, a gente foi sonhado por Ele. A gente foi desejado por Ele para viver eternamente. Isso é uma coisa louca. Então a construção da nossa vida, a vida nossa é uma profissão de fé na esperança. Porque Jesus, quando Ele fala em Mateus 6, 24 a 34, Ele fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. E Ele fala assim: olhai as aves do céu. Ah, mas eu estou de olho aberto. Olha, abre os olhos e veja. Veja aquilo que não está sendo visto ainda. Fico lembrando de Padre Pio. Padre Pio sobe, né, num lugar e fala com uma das filhas espirituais dele: você está vendo aqui o hospital? Ela falou: só tinha mato, uma árvore. Que hospital? O hospital você não está vendo? Não, olha o hospital aqui imenso que nós vamos construir. Ele via. Pergunta se o hospital não está lá, maravilhoso. Mas você não está vendo? Olha aqui. Mas será que nós não estamos conseguindo ver além? Será que a gente não consegue ver que não é essa vida que a gente corre atrás o dia inteiro, numa loucura para construir tanta coisa, para montar tanta coisa, para se apegar a tanta coisa, que não vamos levar nada, né? Que a gente chama de vida, que depois que está abastecido a gente fala: agora eu posso descansar. Em quê? A gente fica na ilusão que a gente controla a nossa vida e fala: a minha vida vai ser assim, a minha vida vai ter que ser assim. Ontem me perguntaram assim: doutora Filó, qual que é a técnica para ter menina? Eu falei: eu nunca soube disso não. Reza, né? Fala com Jesus: eu tenho um desejo de ser pai de menina. Fala com ele, se ele estiver de acordo, manda. Qual que é a técnica? Então a gente fica querendo soluções e segurar, achar que a gente tem o controle 360 graus. Isso é ilusão. Nós não temos controle de nada. A gente acha que tem. Então quando ele fala: eu chamo vocês para a vida, abra os olhos e aprenda a viver a mística dos olhos abertos, para você ver Deus que chega em todo momento através dos sentidos. Deus não abre, não bate na porta que a gente não tem. Deus somente bate na porta que a gente pode abrir. Guardem isso. Não está escrito em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, e nós vamos cear e vamos ser amigos. Deus não bate na porta que nós não temos. Ele bate na porta que eu posso abrir. Às vezes é pelos meus olhos que eu vou vê-lo, às vezes é pelo meu ouvir, às vezes é pelo meu tato, às vezes é pelo cheiro de Deus, às vezes é pelo paladar, às vezes eu vou degustar Deus. Deus entra pelos sentidos. É a mística dos olhos abertos, que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento para o agora. Agora que Deus vem, é agora que Ele me procura, é agora que a vida acontece, porque eu só tenho agora. E isso é maravilhoso. O que Deus falou para Abraão?
Lembra? Falou: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se você for capaz. Então lembra disso. Nós somos da descendência de Abraão. Nós fomos feitos para olhar para o céu e não para ficar olhando para o cadastro do sapato. Deus não nos quer olhando para baixo. Levanta a cabeça. Nós temos um Pai. Fomos feitos para coisas tão maiores. E às vezes a gente quer reduzir Deus a tão pouquinho. A vida é isso, é esse abandono. Confia que nós temos algo para além, para muito além daquela porta. A nossa vida vai muito além da morte. Como diz Jesus, eu espero que vocês pensem com alegria na morte, porque quando vocês abrirem a porta, eu vou estar do outro lado. Faz Jesus que não tem ninguém com alegria pensando nessa história do Senhor, não. E fala: morrer assim é como tirar o sapato. Ontem eu cheguei em casa tão cansada, era 11h10 da noite, morta. Aí quando eu tirei o sapato, falei: nó, é isso que deve ser morrer, que delícia. Tirei o sapato. Ai, que alegria num salto, desde que o dia amanheceu. Eu falei: nó, Jesus, bem que você fez essa comparação. Faltou você colocar que era um sapato de salto. Espetacular, adorei. Que delícia, que sensação boa que foi tirar o sapato. Ele fala: é como tirar o sapato. Morrer é simples assim, é como tirar o sapato. E ele fala com a Gabriele: você já percebeu que você não nasceu? Ela falou: como não? Não nasceu para mim. Quando você chegar lá, será o dia do seu nascimento. Ai, como que a gente não conversa essas coisas lindas de Deus, né? A gente morre de medo de falar nesse assunto, né? Mas é maravilhoso que Deus tem. Então, nós vivemos hoje já na certeza daquilo que está marcado para nós no futuro. E isso transforma o nosso presente. E aí a nossa vida passa a ser um abandono. E aí eu me entrego nele com a vida que é entregue, a vida que eu não seguro. Essa é a vida verdadeira, porque ela multiplica. Aquele que perder a sua vida vai encontrá-la. Não é assim? Eu vou só aprender a amar se ele me ensinar, eu vou amando. Como é que eu aprendo a amar? Amando. É linda essa entrega, esse abandono, que a gente vai estar com ele a cada momento e se lembrar a cada dia, né? A cada dia, quando a gente acorda de manhã, que não tem nada doendo, está tudo bacana, não estamos internados, ninguém que a gente ama está internado, a gente fala: de pé, para vos servir. Aí Jesus fala isso, eu já não sei mais para quem, porque eu leio demais, não dou notícia, não guardo tudo que eu leio. E ele fala: já imaginou que honra é poder falar à sua disposição para me servir? Vocês já pensaram o que significa estar a meu serviço? Falei: pensando bem, é um escândalo, né, Jesus? Estou por sua conta. Isso é um escândalo. Então lembrem dessas coisas de manhã. Entregue a vida de vocês para que a vida valha. Não reduza a vida somente na conta bancária. Não reduza só nos que vocês vão ter, mas reduza, chame a vida de vocês e coloque a vida para o que ela foi chamada a ser. Lembre que não fomos feitos para consumir, mas para consumar. E o mundo nos quer nos colocar para consumir o dia inteiro. Vide celular, que os meninos só querem consumir. Pensem nessas coisas, né? E aí Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Verdade ou mentira? João Batista diz assim: no meio de vós está aquele que vós não... Qual que é o resto da frase? Nós vamos começar a ler a Bíblia de novo. No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Verdade ou mentira? Jesus é um estranho. Nós não o conhecemos. A gente, quando ama alguém, você sabe o barulho do carro dele, não é? Concordando comigo? Você sente o cheiro e fala: passou por aqui. Não é assim? Você sabe tudo que o outro gosta, tudo que ele come. Você olha uma roupa e fala assim: isso vai agradar. Não é assim? Tudo que você vê, você pensa nele. Nós pensamos em Jesus quantas vezes no dia? Melhor nem comentar. Não vai igual a ele, não é? A gente olha uma coisa e fala assim: nós tem a cara dele. Não, Jesus adora isso. Não. A gente não o conhece. Por que eu não escuto a voz dele? Lembra de Samuel? Hoje eu estou por conta de lembrar a Bíblia, né, gente? Lembra de Samuel com Eli? Não, ninguém lembra.
Samuel é do Antigo Testamento, foi um grande profeta. E ele era uma criança ainda, um adolescente. E ele dormia no templo com Eli. E aí ele escuta: Samuel, Samuel. Ele vai correndo a Eli e fala: Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou: não te chamei não, volta para dormir. Voltou o Samuel. Aí Jesus chamou, Deus Pai chamou de novo: Samuel, Samuel. Sai ele correndo: o Senhor me chamou, eu estou aqui. Ele falou: não chamei não, pode voltar. Aí na terceira vez ele falou: gente, é o Senhor, está chamando esse menino. E como ele não conhecia, não respondia. Aí Eli falou com ele assim: quando você escutar de novo te chamando, Samuel, Samuel, responda: fala, Senhor, que teu servo te escuta. Ai, que trem maravilhoso. Por que a gente não escuta? Porque tem uma pedagogia, porque tem que ter um treinamento. A gente está na geração que tudo é mágico e rápido, não é? O povo me liga e fala assim: ô Filó, qual que é a oração boa para conseguir tal coisa? Ó, igual mágica. Não é assim que funciona com Deus. As coisas não são assim. Como é que funciona? Fala: dobra o joelho, reza o terço. Espetacular. Não tem uma arma mais poderosa que essa. Mas para que eu possa aprender a ouvir o Senhor, eu tenho que aprender a pedagogia do silêncio. Fala: mas eu fiquei ali no Santíssimo caladinha. Calou a boca, mas não calou a cabeça e nem o coração. Estou falando mentira? Você só está de corpo. Aí a cabeça está voando. Aí de repente você lembra: não, estou aqui rezando. Aí uma forma de começar é falar assim com o Senhor: Jesus, desculpa, só o corpo que está presente. Busca a alma, meu filho, ela está voando. Põe a alma no lugar. Vamos aprender, ver se reza 2 minutos. E é um aprender a silenciar. Senhor, me ajuda a silenciar, porque a cabeça tem que ir fervendo, arrumando um monte de solução para aquilo que eu te dei. A gente entrega as coisas para Deus, vai entregando a solução junto. Então não precisa nem de vincar, porque está perdendo tempo, né? Aí o coração está agitado. Falo: não rezei, continuo cansado, continuo agitado. Eu falo: não rezou para a pessoa certa, rezou para você mesma. Quando a gente vem cá e conversa com ele, você entrega tudo. Sai leve, pode até voar. Mas isso é uma graça que a gente tem que começar a pedir a ele. Fala: Jesus, esse ouvido precisa te ouvir. Eu quero te ouvir. E se vocês olharem bacana para o ouvido um do outro, a nossa orelha, aqui dentro, ela tem a forma como se tivesse um feto intraútero. Começa a observar. Por quê? Porque aquilo que eu escuto pode gerar em mim vida ou morte, depende do que eu escuto. Isso é espetacular. Então, se eu escuto a palavra de Deus, igual nós estamos ouvindo, isso pode gerar dentro de vocês vida e um desejo de viver isso que nós estamos conversando. Mas dependendo do que eu escuto, a palavra pode ser bendita ou maldita, e pode fechar meu coração, pode trazer uma tristeza. Quantas crianças, quantos adolescentes desenvolveram anorexia por um comentário mal feito? Tinha uma menina no consultório de 10 anos, uma bonequinha, mas ela ainda estava na fase dos 10, onde ela tinha um peso um pouco acima, mas ela já era uma menina, uma moça, apesar de ter 10 anos. E eu acho que ela tinha uma paixão secreta pelo galã da sala. Sempre tem um galã na sala, né? Sempre ordinário, né? Mas sempre tem um galã. E elas estavam numa turminha sentada no recreio, no intervalo, e ele passou, apontou o dedo e falou: nó, você está uma baleia. Pode imaginar, essa menina secou, que nem menstruar mais, ela menstruava. Ela secou, porque a vida foi embora. Trazer a vida de novo foi uma luta. Foi uma luta. Então o que ela ouviu, destruiu nela tudo que ela acreditava. Podia ser só aquela paixão platônica e nunca ter nada, né? Que as meninas falam: tia Filó, mas os coleguinhas são muito feios. Fala: presta atenção que é tudo frango ainda desossado. Anota o nome que vai virar galo e vai ficar um espetáculo. Anota o que interessa, que esse negócio vai ser transformado. Mas aquilo que escuta pode me promover ou pode me destruir. Isso é muito sério. É o que a gente fala com o filho: você é um incapaz. O que ele vai ser? Incapaz. Se eu falo com o outro: não, você é demais,
você dará conta. O que ele vai fazer? Vai dar conta. Então é preciso que a gente preste atenção naquilo que eu escuto. Por isso que a fé vem pelo ouvir. É lindo. Nós temos 3 órgãos semelhantes: o ouvido, o rim e o pé. O dia que você vê uma pessoa que a orelha começa abaixo dessa linha do olho, pode procurar o rim dela que tem problema. Espetacular, gente. Existe toda a leitura teológica do corpo, né? É maravilhoso, né? Deus não fez nada à toa nem por acaso, né, gente? Não é igual todo mundo medir a orelha, né, gente? Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Então é espetacular ver como é que Deus não fez nada por acaso. E o rim escuta a mensagem que o sangue traz. Se a gente estiver triste, com medo, apavorado, não querendo mais a vida, o rim é o órgão do medo, ele faz pedra, aí faz cálculo renal. O medo é tanto que paralisa. É espetacular, gente. Estudar o corpo é espetacular, porque nada foi feito à toa. Tudo tem uma razão belíssima que Deus fez, mas Ele nos conhece, nós é que não nos conhecemos e nem conhecemos a Ele. Mas para poder conhecer a Deus, eu preciso de ter tempo para Ele. Eu preciso sentar diante dEle todo dia. Eu preciso conhecê-lo pela palavra. Eu preciso escutar o que Ele falou. Eu preciso fazer com que essa palavra entre no meu ouvido e gere vida em mim e me transforme. Senão a Bíblia não serve para nada. Eu tenho que ouvir, cada vez que o sacerdote for ler a palavra de Deus, vocês vão ouvir. Na hora que ele começar a falar, a proclamação do Evangelho, chama o Espírito Santo e fala com ele: abra meu ouvido, abra o ouvido do meu coração e faça com que eu entenda essa palavra e que ela gere em mim vida, porque eu quero vivê-la, eu quero ser transformada por essa palavra. É assim, não tem mágica, tem investimento, ok? Então é preciso pedir a Jesus: Senhor, eu não te conheço, eu não consigo te ouvir, por isso que eu tomo tanta decisão errada, porque eu não paro, eu acho que sou dono de tudo, que sei as coisas. Pois eu digo para vocês que o menor detalhe a gente pergunta para Ele, senão a gente vai fazer a opção errada, porque a gente não conhece nada e tudo nos engana. A vida nos engana, as aparências nos enganam, mas Deus não, Deus vê o coração. Então tudo a gente fala com Ele, fala: eu posso fazer isso? O Senhor está de acordo? O Senhor, quando me gerou, quis isso? Assim, a vida fica tão mais leve, tão mais leve. Santa Faustina conta que um dia, quando ela foi entrar na capela, a hora que ela entrou, de repente tudo ficou tão leve, que ela falou: uai, mas está tudo tão leve, o que está diferente na capela? E que ela escutou Jesus falando assim no ouvido dela. Pode imaginar, gente? Eu ia morrer, né? Falando assim: reze assim, Faustina, ensina ela a rezar o texto da misericórdia. Presta atenção. Ele dita aquilo para ela e ela vai repetindo aquilo que ele fala. Isso é uma coisa de louco. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando aonde ele chega, tudo se transforma. Então aquilo que está pesado na nossa vida nos transforma, porque tem que ser transformado por Ele. E quando eu penso que Ele nos conhece, Deus é tão gentil, Jesus é tão doce, que para cada um de nós Ele sabe como que Ele nos chama, porque Ele conhece cada um de nós do jeito que nós somos. Ele não nos chama de uma forma igual, porque nós não somos iguais. Para cada um Ele fez de um jeito. Por que Ele chama cada um de um jeito? Porque para cada um Ele quer fazer uma aliança de amor eterno, mas para cada um vai chegar de um jeito. Olha como que nos respeita. Para e pensa em quantos lugares o Senhor foi atrás de você. Quantas vezes Ele largou as 99 e viu que você tinha fugido e foi atrás de você. Em quantos descaminhos Ele te pegou. Quantas vezes Ele não permitiu que você morresse. Quantas vezes Ele salvou a sua vida. Quantas vezes a sua opção ia te levar para a morte, Ele foi lá e falou: você é minha, você custou o meu sangue. Em quantos caminhos Ele foi atrás de nós. Quantas vezes o Senhor assentou do seu lado e te esperou ter força para andar. Quantas vezes Ele esperou você chorar e enxugou suas lágrimas.
e você não viu? Quantas vezes? E quantas vezes Ele continua insistindo com você? E quantas vezes Ele tem batido na porta do seu coração e falado: abre? Quantas vezes o Senhor nos buscou e continua nos buscando? Então, uma das maiores alegrias da minha vida que eu falo com Ele é: obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter insistido comigo. Aquilo que Santo Agostinho fala: tarde te amei, beleza, tarde te amei. O Senhor estava em mim, eu como estava no Senhor, mas o Senhor venceu a minha surdez. O Senhor venceu a minha surdez. Então a gente com Deus tem um monólogo de surdo, né? Ele fala, eu não escuto, ele fala, é por isso mesmo. Precisamos quebrar isso, falar: Senhor, eu sou a sua ovelha, eu quero te conhecer, eu quero ser sua, eu quero viver a vida que o Senhor sonhou, eu quero viver a vida maiúscula, essa vida em abundância. Eu não quero te reduzir nesses sonhos meus tão pequenos. Eu quero, de verdade, ter esse salto de confiança, entender: o Senhor é o meu pastor. E aqui, como em Ezequiel 34, risca isso, que isso é belíssimo. Ele fala: sou eu que vou buscar cada um e vou dar repouso. Às vezes, quantos de nós estamos exaustos, cansados, batendo na mesma tecla, insistindo em coisas que não estão nos levando a lugar nenhum? E ele fala: eu vou buscar aquela que estiver perdida, eu vou reconduzir a que estiver desgarrada, e vou restaurar a que estiver abatida. Não existe um Deus como esse. E Ele nos restaura quantas vezes? Quantas vezes a gente chega aqui destruída, sai completamente transformado? Quem fez isso? O amor dEle. Porque nos ama, faz a gente de novo. Fala: tadinha, está acabada hoje, vou dar um jeito nela, vou soprar nela de novo, vou devolver a vida a ela, vou falar com ela: vem cá descansar em mim, porque meu fardo é suave. Vem cá que eu te restauro. Está preocupada com o quê? Cansando por quê? Entrega para mim seu problema, eu tenho a solução. Por que você está preocupada com isso? Não preocupe, eu tenho a solução. Isso é escandaloso, um Deus desse é escandaloso. Então, quando eu perguntei para vocês, né, e Ele fala que aquela que estiver gorda e vigorosa, que Ele vai guardá-la. Ele fala: guardá-la-ei. Ele carrega, aquela imagem dele carregando a humanidade, representada por uma ovelha nas costas, é o que Ele veio fazer. Ele veio aqui para nos buscar para a casa do Pai. Imagina que coisa maravilhosa, veio buscar cada um. Não tem um mais importante do que o outro, cada um de nós é loucamente amado por Ele. E aí, quando eu falo com vocês isso, quando eu perguntei: o Senhor, eu sou o bom pastor. E isso tem que fazer a gente tremer, saber que eu caminho diante de um Deus que é vivo. Então, como eu gostaria que vocês, diante dessa frase, abrissem os olhos para perceber que nós estamos diante de Deus. Não precisa vê-lo, o importante é que Ele nos veja. Como eu gostaria que vocês sentissem o cheiro dEle do lado de vocês. Como vocês pudessem degustar da presença dEle. Como vocês pudessem namorar da presença dEle. E falar: Ele é o meu pastor, então descansem nele. Aquele que é cristão, não podemos viver atordoado, desorientado, com medo de tudo, pois nós temos o pastor que nos guarda. Ele fala: ninguém pode tirar vocês da minha mão. Ó, que escândalo! Isso é um descanso. Ninguém te tira da minha mão. Então o que pode nos amedrontar? Nada. Nós temos o Senhor. Então o cristão é aquele que tem que ter coragem. Nós não podemos ficar, nós temos que ter coragem de quando Deus, sabe quando o barco está agarrado, lá atracado, na beira lá do cais? Nós temos que ter a audácia de falar com o Senhor: solta o barco. O mar é Deus, solta o barco e deixa eu navegar. Não me deixa presa nas coisas. Igual
a semente que a gente que para poder frutificar tem que ter alguém com a mão com a semente que joga ela longe. Mas nós não podemos, como Jesus diz na palavra, eu plantei, todo dia eu vou lá, tiro para ver se está brotando, eu não vou matá-la. Nós temos que ter paciência nessa relação com o Senhor. Todo dia eu falo, Jesus, eu sou sua. O Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Até que forma que for melhor para o Senhor. Entrega. Fala, vem, Senhor, vem cuidar de mim. Vem colocar minha vida no trilho. Se eu sair do lugar, me coloque ali. Porque eu quero viver essa intimidade, eu quero ser sua ovelha. De preferência carregado no colo. De preferência. Que o Senhor me carregue, me guarde. Então eu posso descansar. Porque eu posso repousar, porque eu estou diante de quem vela pela minha vida, pelo meu sono. Isso é escandaloso. Tem gente que não dorme porque tem medo da noite. Nós precisamos aprender a descansar nele e falar, eu vou dormir porque aquele que toma conta de mim, que me ama, não dorme. Ele vela pelo meu sono. Então eu espero que o bom pastor, cada vez que vocês escutarem isso, que isso faça vocês tremer no coração. E eu quero terminar com uma oração de Santo Ambrósio. Esses santos de Deus realmente foram escandalosos, né? E Santo Ambrósio faz uma oração belíssima, que eu quero terminar com ela. E ele reza assim: venha então, Senhor Jesus, procura o teu servo, busca a tua ovelha enfraquecida. Vem, pastor, procura como José procurava as ovelhas. Andava por aí errante a tua ovelha, enquanto tu tardavas, enquanto te entretias pelos montes. Deixa de lado as tuas 99 ovelhas e vem procurar aquela que saiu por aí vagando. Vem sem cães, vem sem rudes empregados, vem sem um mercenário que não sabe passar através da porta. Vem sem ajudantes, sem intermediários, pois já faz tempo que estou esperando tua vinda. Sei que vens vindo, se é verdade que não esqueci os teus mandamentos. Vem, mas sem bastão. Vem, contudo, com amor e atitude de clemência. Vem assim, Senhor, o bom pastor, para converter-nos e renovar-nos. Amém. Que assim seja.